cumprimentar a todas que estão aqui, trazer um pouco do meu lugar de fala, né? Que isso vai dizer muito porquê dos ataques e quem é o alvo desses ataques, né? Eu moro em Ribeirão das Neves, né? Uma cidade periférica aqui da região metropolitana. Eu sou mãe solo, tenho um rapaz negro, né? Sobrevivente, com 23 anos, que hoje também estuda direito. Passei boa parte da minha vida como empregada doméstica, terminei o ensino médio, e assim que eu terminei o ensino médio, eu casei, tive filho, o casamento não deu certo, criei o filho sozinha. Hoje, já há mais de 25 anos que eu moro aqui em Neves, não voltei a me casar novamente, então eu tenho uma vida solo aqui com meu filho. Só consegui estudar pelo sistema de cotas e também pelo programa do ProUni, então, dizer assim, uma política pública me oportunizou chegar na universidade, chegar na faculdade. Eu fiz direito, sou advogada popular, então já acompanho as pautas coletivas, o direito público. Então, na minha trajetória de vida, de morar na periferia, de ser empregada doméstica e de passar todos os absurdos que é ser empregada doméstica, né? De ser do quartinho da empregada, né? Do quartinho dos fundos. A deputada estadual, eu ainda carrego comigo algo que precisa ser denunciado o tempo todo, que é o papel do patriarcado. Do patriarcado, mas é importante, nós estamos falando de mulheres negras, então, assim, o patriarcado nos coloca submissas do ponto de vista social, de uma série de acessos, e o pior de tudo isso, né? Dentro do ambiente privado. A gente ainda é desqualificada, mal acreditada e explorada. E quando isso é conjugado com a questão racial, isso torna ainda cada vez mais profundo, né? Nós estamos falando de um país racializado, que todas as relações humanas são baseadas na questão raça. Então, não importa se você é branco, se você é negro, se você é pardo, se você tem pigmento ou não na pele. Toda a relação humana é baseada na raça. Então, assim, olham para o outro e definem o lugar de fala, o lugar onde ele deve ocupar a partir do tom de pele. E não é só o tom de pele, é o lugar social que você ocupa a partir da escravidão. Então, as mulheres as mulheres negras ainda são ama de leite, né? Elas é que cuidam dos filhos dos outros e deixam de cuidar dos dela. Elas ainda estão limpando privada dos outros. Elas ainda estão no subemprego e que não deixaram de trabalhar durante a pandemia. Elas ainda estão ocupando os piores empregos, os piores salários. Isso são dados aqui, a maioria das mulheres que ainda sofre violência, mesmo após a Lei Maria da Penha, 61% das mulheres vítimas de violência doméstica são negras. Então, a lei formal também não nos alcança. Então, diante de tudo isso, eu queria trazer um pouco da reflexão de quem é a mulher atacada hoje, que sofre uma violência política. Primeiro, que na Assembleia Legislativa aqui em Minas Gerais, é a primeira vez que tem mulher negra como deputada. Uma Assembleia tem quase 200 anos. Se pegar os anais da casa, você vai encontrar lá debates em que reforçavam a escravidão, que eram contra a abolição, porque nós estamos falando de 130 anos de abolição e a Assembleia Legislativa tem 200 anos, 190 anos. Então, assim, tem registros lá a favor da escravidão e hoje nós temos herdeiros ainda desse nefasto crime contra a humanidade. Pessoas que estão ali defendendo propriedade privada, acima da vida, defendendo o interesse do agronegócio. E isso onde que se impacta? Impacta, primeiro, que não tinha mulheres com compromisso com a luta ocupando esse lugar. Segundo impacto é de que a gente ainda vive um Estado dividido em capitanias hereditárias.
E é assim que é dividida a Assembleia Legislativa. As cadeiras são divididas por capitanias hereditárias, as pessoas estão lá herdando essas cadeiras. Então, tradicionalmente, a gente discute o Estado de Minas Gerais na ótica de homens brancos, herdeiros de uma riqueza construída a partir da escravidão. Então, a chegada dessa mulher negra, que vai discutir, inclusive denunciar, que a violência que mata cotidianamente é uma violência que poderia cessar se houvesse ação do Estado, que o problema que a violência que nós sofremos hoje não é um problema individual e muito menos um problema comunitário, nós estamos falando de um problema social e que, para isso, o Estado precisa agir. Então, a gente consegue identificar de onde vem a fúria e a raiva de quem tem que estar de frente comigo e me ver como autoridade, que historicamente não viam, né? Não reconheciam. Então, quando a gente fala que a violência ela é estrutural e estruturante, ela está na sociedade, então o Estado precisa apresentar políticas com orçamento, políticas com recorte, políticas e com todos os elementos para ser avaliados de uma política. Tem que ter avaliação, tem que ter método, tem que ser pensado, regionalizada. Então, assim, se não existe política de enfrentamento à violência contra a mulher, porque isso eu afirmo que no Estado não tem, e desse que o governador Zema assumiu, ele reduziu ainda mais o pouco que a gente tinha avançado, nós temos hoje um Estado que mata por omissão. As mulheres morrem no Estado de Minas Gerais por omissão do Estado. Não tem incentivo para redução, por exemplo, do analfabetismo entre as meninas, que engravidam precocemente, vai para dentro de casa cuidar dos filhos, dos irmãos, e não consegue frequentar a escola. Não há política de enfrentamento à violência que as mulheres sofrem dentro de casa durante a pandemia, que se aprofundou, porque ele precisava de espaço de acolhimento para as mulheres. E tratar isso com o volume do número que hoje nós temos alarmante de mulheres que sofrem ameaça contra a vida e que não tem como compartilhar o espaço com os seus agressores. Nós não temos política para enfrentar o encarceramento de mulheres que estão sendo presas por serem pobres. Porque o aprofundamento da pobreza também leva a um crescimento do encarceramento. A resposta do Estado para a pobreza é a exclusão do espaço social. Então, para concluir, para falar da superação das violências que o meu corpo hoje tem sido alvo, sim, ter mais mulheres na política, mais mulheres negras na política, para a gente discutir, de fato, uma superação do racismo, que estrutura o Estado de Minas Gerais, estrutura o nosso país, né? Ainda somos herdeiros desse crime nefasto que coloca a gente, nos vê ainda como não humanas, por isso tem que trabalhar dobrado, não pode descansar, não pode ter medo, não é humanas, mas também superar as questões de classe, porque nós ainda temos uma desigualdade profunda no Estado de Minas Gerais e ela está diretamente concentrada. O problema maior é a concentração de terra na mão de poucos. O poder ainda está nessa divisão de capitanias hereditárias. São uma porcentagem pequena dona da maioria das terras do Estado de Minas Gerais, e quando cede essas terras, cede para mineração, cede para o agronegócio, cede para o agrobusiness. Então, nós temos conflitos. Ter direito a ser humano é novo, é recente. Nós estamos falando de direitos humanos, não só a partir da Carta Francesa, mas a partir da experiência de Dandara, a experiência
aqui do estado de Minas Gerais, mas a experiência das mulheres negras que estão ocupando espaço de poder, mas também estão ocupando as universidades, então é muito recente, nós temos direito, mas nós também estamos ainda convivendo com dilemas coloniais, né? Um Estado colonizado, controlado pelo capital internacional e que ataca diretamente o corpo da mulher. O corpo da mulher é o território mais atacado nos últimos anos, seja para ausência de política pública, mas também pelos conflitos que passam o território onde elas atuam. Essa é um pouco das contribuições que eu queria trazer e dizer que nós tomamos algumas providências, desde as primeiras ameaças que nós sofremos, as ameaças geralmente começaram pelas redes sociais, se intensificaram a cada postagem, a cada posicionamento, principalmente no que tange a segurança pública. O meu posicionamento, sou abolicionista penal, então a minha luta é pelo fim das cadeias, a lógica de tratar todo conflito social com encarceramento é uma punição à pobreza e aos negros. Nós precisamos discutir segurança pública numa perspectiva de prevenção, e essas são as políticas que estão aí sendo cada vez mais desaparecendo nesses governos neoliberais. E por isso, discutir segurança pública assusta, e defender os territórios vai para além da proteção da terra. Nós estamos falando de território, é também defender as práticas dos ribeirinhos lá, de Januária, que centenariamente usam aproveitam ao máximo as enchentes, né? As enchentes nunca foram um problema para os povos tradicionais. O problema é os invasores que estão lá nas terras, impedindo eles de viverem as suas tradições. O rio sobe, eles sobem. O rio abaixa, eles voltam. Isso é um movimento natural, sustentável e uma tecnologia africana. É isso que eles estão perseguindo e é isso que nós nos posicionamos contra. Obrigada.